queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas, estamos de retorno em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. Obra essa que foi psicografada pelo Espírito Emmanuel em parceria com o médium Chico Xavier e que faz parte do bloco Psicologia Espírita, bloco esse que se propõe a examinar obras doutrinárias, obras espíritas que tenham correlação, que tenham conexão, que tenham temáticas do comportamento humano, do psiquismo humano, da saúde mental, que tenha correlação com temas das ciências psicológicas. Por isso que é o quadro Psicologia Espírita. No dia de hoje, estamos a examinar o capítulo 3 dessa obra maravilhosa, capítulo que foi intitulado Cooperação. O capítulo começa Emmanuel fazendo algumas alusões sutis ao capítulo anterior, o capítulo Vontade. Examinamos o capítulo anterior, Vontade, e o capítulo atual, Emmanuel começa o capítulo fazendo sutis insinuações e em alguns momentos, inclusive, mencionando a vontade, como se quisesse conectar esse capítulo Cooperação com o capítulo Vontade, que na verdade esse livro está todo conectado, né? Esses temas estão todos conectados. São temas, portanto, importantes para o mundo espiritual e também para o mundo terreno, porque o interesse de Emmanuel era converter esses temas que são estudados na vida espiritual para nós, como uma espécie de cartilha, como nós mencionamos em vídeo anterior. Portanto, esses capítulos estão todos correlacionados. E Emmanuel começa o capítulo fazendo já conexões com vontade, como se estivesse partindo do ponto em que ele parou, mas na cooperação, Emmanuel desdobra outros aspectos da temática, aspectos esses que têm como eixo central o tema pensamento e vida. Importante, portanto, começar as nossas considerações fazendo uma afirmação que é emblemática, é que a vontade, conforme Emmanuel estudou, e aqui eu faço questão de enfatizar, a vontade é uma potência da alma, um dos potenciais psíquicos da alma, da vida interior do sujeito. Não dá para, por exemplo, examinar a vontade no mundo exterior. A gente pode até ver a vontade no sentido das suas consequências, né? Alguém com muita força de vontade e que expressa essa força de vontade em comportamentos, em condutas. Mas, a rigor, a vontade é uma característica intrapsíquica, subjetiva, ou seja, uma característica interior. Poderíamos dizer, para conectar com o título da obra, a vontade é uma competência do pensamento. É um recurso que faz parte do pensamento. Pensamento aqui, conforme Emmanuel trabalha no livro, não é apenas a função cognitiva de raciocinar, mas é uma faculdade muito mais abrangente que diz respeito à vida interior. Portanto, a vontade faz parte desse recurso interior, faz parte, portanto, de recursos internos, né? Não é uma capacidade visível, não é uma capacidade que a gente pode ver na vida a gente vê as suas consequências. Então, a vontade, em maior ou menor grau, com a sua intensidade, com as suas características, é um recurso da alma e pertence ao universo subjetivo da criatura, universo, portanto, psíquico, interior. Mas, se as capacidades interiores são importantes, as suas manifestações viabilizam exteriorizações de atitudes ou de comportamento. Ou seja, nós temos a esfera do pensamento e a esfera do comportamento. Enquanto está na esfera do pensamento, é algo que é interior à criatura. Quando se manifesta na esfera do comportamento, na esfera da atitude, nós temos aí expressões que são visíveis aos outros, que se manifestam, que podem traduzir determinadas capacidades interiores. E por que estamos fazendo essa breve introdução? Porque se a vontade, capítulo anterior, é uma condição interna, a cooperação é uma característica de manifestação externa. Enquanto a vontade é um recurso que está dentro da alma, a cooperação diz respeito a um conjunto de atitudes que têm que ser manifestadas e que só podem ser definidas como tal se forem manifestadas em termos de comportamento, em termos de conduta. Quando falamos, portanto, em cooperação, estamos dizendo em algo da ordem do comportamento, de atitudes. Ou seja, Emmanuel está conectando a cooperação como sendo um aspecto exterior da vontade que é interior. Se a vontade é um departamento nobre
do mundo mental da criatura, a cooperação é uma atitude, um comportamento nobre da vida social, da vida material, da vida exterior de relação. E é nesse ponto que a gente quer chegar. Portanto, quando falamos em cooperação, estamos falando em execução, estamos falando em obra, estamos falando em comportamento, portanto, algo que se manifesta de maneira exterior. Só que eu considero que o ponto alto desse capítulo é quando Emmanuel começa a comentar o espírito de cooperação, deixando a entender, pelo menos essa foi a minha interpretação, essa foi a minha leitura, que quando a gente pensa em cooperação, a gente pensa no quê? Cooperação é eu estar com um monte de pessoas e eu estar interagindo com elas e colaborando com algo e ajudando algo e fazendo algo. Não necessariamente. Eu posso estar rodeado de pessoas e posso não estar em cooperação. Eu posso não estar necessariamente interagindo com os outros. Eu posso não estar nesse espírito de cooperação profunda que Emmanuel quer mencionar. E eu posso estar isolado de pessoas, ou estar com uma atividade relativamente sozinha, solitária, uma atividade não necessariamente em interação direta com os outros, e estar em espírito de cooperação. Então a cooperação para Emmanuel não é estar rodeado de pessoas, porque eu posso estar rodeado de pessoas e estar isolado, psiquicamente, mentalmente. Por quê? Porque a cooperação começa na vontade. A vontade que aciona a cooperação. A cooperação, portanto, o espírito de cooperação é filha direta da vontade. É um desdobramento. Por quê? Porque a cooperação é uma atitude consciente de agir de maneira nobre, de maneira solidária, de maneira a romper com o automatismo do nosso ego, que pensa de maneira egoística e que age de uma forma individualista. A cooperação é uma quebra de paradigma nesse sentido. É uma atitude em que visa anular, ou melhor, enfraquecer a cultura do nosso ego para pensar em termos aí paradigmáticos, em altruísmo legítimo, genuíno, que é aquela ideia que o Evangelho coloca, que a literatura religiosa coloca, de se esquecer de si mesmo. Se esquecer de si mesmo nesse sentido, não é se abandonar, se desprezar, não é isso. É nesse sentido do espírito coletivo, de colocar o ideal ou algo nobre, algo que se visa alcançar, acima dos interesses egóicos individuais, acima das nossas satisfações. Por isso que a cooperação é filha direta, é desdobramento da vontade. A cooperação é o fruto de uma vontade bem dirigida. É esse desdobramento e a conclusão nobre, a conclusão para a qual a vontade deve ser desenvolvida e exercitada para alcançar os seus fins. O que eu quero dizer é que quando a gente fala em reforma moral, transformação moral, que é um dos lemas básicos, talvez o lema mais importante da doutrina espírita na sua parte religiosa e ético-moral, a transformação moral, a reforma íntima, a reforma moral, ou a gente pensa numa mudança de atitude interior, mudança de pensamento, ou a gente pensa numa mudança de comportamento apenas exterior. E Kardec foi sábio, porque quando Kardec examina essas questões, Kardec vai se ater ao comportamento, claro, ao comportamento, mas ele diz o tempo todo na obra da pureza de intenções e do desinteresse pessoal, que é algo interior, algo interno. Por quê? Porque eu posso mudar minha mente, mudar minha forma de pensar, e não necessariamente isso se traduzir em condutas diferentes, em condutas consentâneas com essa mudança interior. Eu posso mudar o meu pensamento e continuar agindo de uma outra forma, ou não agindo da mesma forma, mas não agindo de acordo com aquilo que a minha mudança me proporcionou. E eu posso também agir de maneira exterior diferente, sem necessário uma mudança interna. O que eu quero dizer é o seguinte, Kardec foi sábio ao se concentrar no comportamento, por quê? Porque se eu mudo o comportamento para melhor, aquela mudança de comportamento, por exemplo, eu começo a adotar um tipo de estilo de vida diferente. Esse estilo de vida que eu adotei diferente, a curto prazo, a princípio, não me mudou totalmente por dentro. Mas eu estou realizando fora aquilo que um dia eu vou internalizar. Um alcoólatra, por exemplo, quando começa a mudar de vida e optar por não beber, não significa que ele já superou o alcoolismo. Mas aquela mudança de comportamento ao longo dos anos vai modificá-lo por dentro. Olha que a reforma moral estudada por Allan Kardec é muito mais profunda do que a gente imagina. É um conjunto. Ou seja, a minha mudança de pensamento mental é um dos passos importantes? É.
Pode gerar uma mudança de comportamento exterior? Pode. Aliás, de maneira bastante intensa e contundente, via de regra. Quando eu mudo minha forma de pensar, genericamente falando, e isso colabora, mesmo que não seja a curto prazo, isso colabora para, em algum momento, se tornar realidade na minha conduta. Eu mudei minha forma de enxergar a vida, etc. E isso pode resultar na forma de me comportar agora para o mundo. Mas também a mudança de conduta pode gerar, ao longo dos tempos, hábitos diferentes em mim e a conduta que eu mudei me modificar por dentro. Essa talvez seja uma das questões mais sutis e mais interessantes que passa despercebido por nós, inclusive por nós espíritas, na análise da reforma moral. O que eu mudo por dentro se concretiza por fora em comportamento e a conduta que eu adoto exteriormente vai me modificando por dentro ao longo dos tempos. Por isso que Kardec se ateve ao comportamento. Por quê? Porque se o indivíduo muda a conduta, das duas uma, ou ele mudou a conduta porque é resultado de uma mudança interior genuína, ou ele mudou a conduta e, embora não esteja totalmente modificado por dentro, aquela conduta vai modificá-lo mais cedo ou mais tarde. A obra é interior de iluminação, mas eu às vezes ajo por fora para internalizar por dentro. Eu faço fora aquilo que um dia vai fazer parte dentro de mim. E eu não consigo me modificar interiormente, principalmente moralmente falando, sem estar treinando e exercitando isso com o próximo. Intelectualmente, eu até progrido, eu até evoluo sozinho, lendo, conhecendo as coisas, me aprimorando, mas para eu me modificar e avançar emocionalmente, moralmente, eu tenho que estar me relacionando com os outros. Aí entra a questão da cooperação. Olha que coisa interessante. E o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, que Emmanuel está chamando a atenção para algo no capítulo, para dizer que cooperação não é você ficar com os outros, se anular, fazer sempre as vontades dos outros, agradar os outros, ou sempre, em nome da cooperação, ceder questões importantes para atender os outros, os caprichos dos outros, e viver de tal forma uma vida coletiva que você se anule como indivíduo, você se anule como sujeito, não necessariamente. Não é essa a tese, ainda que, em algum nível, em alguns momentos, os grandes homens da humanidade fizeram um sacrifício hercúleo de se anularem em prol de um bem, em prol de algo relevante, edificante. Emmanuel está defendendo a ideia de que a cooperação é uma atitude individual. Com pessoas ao seu redor, ou sem ninguém ao seu redor, você pode ter um espírito de cooperação, você pode ter uma atitude de cooperação. E essa é uma das virtudes elevadas do espírito humano. Mesmo em atitudes individuais, você pode ter um senso de cooperação. Quando pensa que aquela atividade que ele está desempenhando tem uma utilidade pública e visa e objetiva atender interesses públicos, inclusive o dele mesmo, mas que alcança também os outros e não apenas ele, né? Que visa a obtenção do altruísmo, da generosidade, que visa alcançar esses fins, ele está com espírito de cooperação. Emmanuel chega a escrever não só teoria e cultura, mas virtudes e juízo claro de proporções. Virtudes e juízo claro de proporções. A cooperação é esse juízo claro de proporções. É esse discernimento de saber atender a algo para além de um interesse apenas egóico, de um interesse apenas individual, né? Nós comentamos no capítulo anterior que a vontade humana é semelhante a uma eletricidade. A eletricidade que passa, né, para os aparelhos eletrônicos, né, se manifestarem. A eletricidade a gente não vê, a gente não fica visualizando a eletricidade quando a gente usa a sua eletricidade. Ela está por detrás de toda a tecnologia. A base da tecnologia, eu estou falando aqui informatizada, tecnologia aqui digital, é a eletricidade. Sem eletricidade a gente não faz nada, porque a eletricidade é o alfabeto, é o ABC. É a base, é a força motriz que mantém tudo, que o sustenta. Sem ela, nós não conseguimos produzir em termos tecnológicos nesse aspecto. A vontade é essa eletricidade, essa força interior. A cooperação é sua extensão, é a sua manifestação, é o seu efeito. Ora bem, se a gente pegar a metáfora da eletricidade, a cooperação é o produto e é o resultado final dos aparelhos eletrônicos que a eletricidade sustenta. A eletricidade, portanto, sustenta, como a vontade sustenta o equilíbrio do espírito, e a cooperação é esse resultado dessa vontade direcionada em frutos.
Reconhece-se a árvore pelo fruto, diz Jesus. É esse fruto, essa obra. É claro que a gente pode fazer obras que são obras sem que haja um crescimento ali. A gente pode fazer obras apenas exterior, sem se modificar por dentro com a obra, sem ser modificado por dentro pela obra. Mas o espírito de cooperação é essa atitude em que eu vou sendo modificado pela obra que eu faço. À medida que eu ajo no mundo, à medida que eu colaboro para o mundo ser melhor, a obra colabora em mim e eu me torno melhor com a obra que eu faço. Interessante que eu me lembro de uma passagem do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz assim, pergunta aos espíritos, mais ou menos esses termos, eu não estou lembrado aqui do trecho literal, mas é mais ou menos assim, como fazer para superar a natureza, a influência da natureza corpórea sobre o espírito e superar as más paixões, e os espíritos respondem abnegar-se, em algumas traduções, em outra, praticar a abnegação. Essa abnegação, esse devotamento é a cooperação. Porque a minha iluminação é um projeto individual, por isso que eu preciso pensar em mim, eu preciso refletir, porque autoconhecimento é pensar também em mim, ou pensar sobre mim. Eu preciso refletir comigo mesmo, e esse é o projeto da iluminação. Ninguém deixa de pensar em si ou pensar sobre si, porque achar que isso é evolução espiritual e ficar só pensando nos outros ou viver a vida alheia, isso não é evolução espiritual, muito pelo contrário. É até apego à vida alheia e posse e capricho e às vezes até paixão. Eu preciso pensar sobre mim, eu preciso refletir comigo mesmo, então é um projeto individual, mas eu só consigo a iluminação ou a concretização completa da iluminação no contato com o outro. E é interessante que Emmanuel dá vários exemplos no capítulo, vários exemplos no mundo material, quantos exemplos de cooperação, né? Hoje a gente está aqui e a gente deve, sem saber, as gerações anteriores, quanta gente fez tanta coisa para que a gente possa estar aqui agora falando. Eu mesmo estou aqui, utilizando um aparelho eletrônico, recursos para falar, para me comunicar e para o mundo inteiro. Mas quanta gente veio antes de mim que lutou, que sofreu, que suou, para a gente poder ter esses recursos hoje e poder oferecer isso que a gente oferece hoje. O espírito de cooperação ao longo das gerações, influenciando-nos, colaborando conosco. A gente herda todo o fruto das gerações passadas, todas as conquistas, como também as próximas gerações vão herdar o fruto do nosso trabalho atual, das nossas lutas no mundo, se a gente for ver do ponto de vista social, né, como há uma ajuda, uma interdependência nesse sentido, né? Então a gente imagine, por exemplo, todo mundo ser empresário e quem é que seria funcionário? Imagine que todo mundo fosse bioquímico e quem seria o responsável pela limpeza da rua? Então todos têm as suas importâncias, infelizmente no mundo social, às vezes em função das injustiças sociais, a gente não valoriza determinadas categorias ou determinadas funções, o que é lamentável e que futuramente isso vai ser melhorado, vai ser corrigido com a evolução espiritual do planeta, a evolução espiritual das coletividades, mas todos têm suas funções importantes. Por melhor que seja o magnata que vive nas suas multinacionais, o que seria dele se não houvesse no mundo alguém para fazer faxina? Alguém para fazer sua comida, por exemplo. Eu me lembro de uma história de Albert Einstein, que ele dizia que a pessoa mais importante da vida dele era a cozinheira dele, porque não deixava ele adoecer. E na vida espiritual? A cooperação. Como existe a cooperação na vida espiritual? Se hoje a gente está onde está, mãos invisíveis trabalharam no mundo espiritual para a gente estar aqui. Operaram no invisível para que a gente pudesse estar onde a gente está. A gente não sabe quantas vezes o mundo espiritual nos ajudou e até nos salvou de situações que a gente nem pôde visualizar, a extensão do perigo, a extensão das coisas, não pôde se dar conta, e o mundo espiritual operando por detrás, nos bastidores, porque o bem não se importa de ser anônimo, até gosta de ser anônimo, até valoriza mais o anonimato. Os guias quantas vezes nos ajudam e a gente nem sabe que eles estão nos ajudando. É a caridade discreta, é a caridade anônima. Afinal, Deus é o mais anônimo de todos. É o único que nunca aparece, porque a sua criação se manifesta e a gente percebe a grandeza dele pela sua criação e pelos seus representantes. Mas ele nunca aparece, ou seja, oculta o seu poder e não o exibe. Olha que símbolo bacana de humildade e de cooperação. Se a gente for pensar aqui em termos simbólicos, é claro que tudo isso que eu estou falando é simbólico, em termos simbólicos, Deus parece até diminuir o seu poder para contar com auxiliares. Porque se é Deus, ele podia fazer tudo.
ele podia agir no universo, a rigor, ele poderia agir no universo diretamente. Ele parece abdicar ou até reduzir o seu poder, estabelecendo leis, estabelecendo cooperadores para atuar em nome dele no universo. Olha que coisa linda. Quantas vezes nós somos ajudados? Por exemplo, Joana de Ângeles diz em uma das suas obras que os nossos guias muitas vezes são fiadores, a linguagem que ela usa, né? Uma linguagem inclusive de contrato social, inclusive de jurídica e de financeira, né? Foram fiadores nossos da nossa encarnação, ou seja, a gente não tinha condição e eles nos representaram para que a gente tivesse uma nova chance reencarnatória, nossos guias espirituais. Intercederam junto aos maiores em nosso favor. Quantas vezes nós somos ajudados ao longo do processos reencarnatórios, né? Quantas vezes aqueles nossos afetos de outras vidas que nos ajudaram, né, que colaboraram conosco. Quantas ocasiões, quantas situações. E aí eu me lembro do livro Paulo Estevam, porque em nenhuma outra obra, em minha forma de entender e de acordo com a minha memória, com as minhas lembranças, em nenhuma outra obra, Emmanuel fala da cooperação, como ele falou no prefácio do livro Paulo Estevam, a sua obra-prima. Quando a gente lê o prefácio do livro Paulo Estevam, ele explica o objetivo da obra. E por incrível que pareça, um dos objetivos da obra é justamente evidenciar, destacar a importância da lei de cooperação. Eu vou ler para ser fiel ao texto. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo Paulo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande Marte do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E ele continua: e para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E ele está dizendo que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Ou seja, a influência de Estevão já na encarnação foi muito grande. A vida dos dois está entrelaçada de uma misteriosa beleza. Graças à escolha de Paulo, quem leu a obra sabe, né? Estevão acaba falecendo, assassinado, vai para o mundo espiritual. Paulo então desperta e realiza uma tarefa de renovação e de recuperação dos erros. E sem que a história do cristianismo e da teologia da religião saiba, Estevão é designado por Jesus para ficar com Paulo, guiando ele. O primeiro mártir do cristianismo primitivo, a primeira vítima, que foi assassinado pelo primeiro perseguidor, chega no mundo espiritual e se torna guia espiritual do seu antigo algoz. A ponto de Emmanuel chegar a dizer em determinado momento que os escritos que Paulo fazia e o seu discurso, as suas palestras, o próprio Simão Pedro e outros apóstolos acreditavam que era Jesus em pessoa que o inspirava. E Emmanuel vai dizer, em verdade, era Estevão. Não era Jesus, era Estevão que estava por detrás o orientando. É claro que Estevão tinha contato direto com Cristo. A gente sabe disso. Mas em nome do Cristo, ele foi colocado como embaixador do próprio Cristo para assessorar a tarefa. Ou seja, Estevão, se estivesse no plano carnal, iria assessorar Paulo no plano carnal, no plano material. Quem lê a obra sabe disso. Ele falece, vai para o mundo espiritual e aí continua assessorando, só que de uma outra forma. Quando Emmanuel diz que a lei do amor é a força de Deus que equilibra o universo, mas sem cooperação não existiria amor. Por que sem cooperação não existiria amor? Porque se eu sou muito egoísta, se eu sou muito vaidoso, eu li um texto recente que fala isso. O texto fazia uma metáfora, né? A vaidade é uma dama tão espaçosa que não deixa espaço para ninguém.
Se eu sou muito vaidoso, eu sou tão espaçoso que só é eu. Eu não tenho espaço para um amigo. Vaidade é incompatível com amizade, porque se eu sou muito narcisista, eu nem enxergo o amigo do lado. Porque só eu. E se eu falo com um amigo é para ele espelhar o espelho meu. O verdadeiro amor, a verdadeira amizade, o verdadeiro afeto, a verdadeira fraternidade, são todas expressões que têm ligação, que têm conexão com um sentimento só. A base é um sentimento só, que é o amor no sentido profundo da palavra. Para isso existir, para isso se manifestar, eu preciso diminuir um pouco, pelo menos, do meu ego, para poder prestar atenção no outro. Se eu sou muito cheio de mim, eu nem enxergo o outro, eu nem percebo o outro. Então, sem isso, não haveria amor. Porque o amor é eu renunciar um pouco do meu ego. Qualquer manifestação de afeto, de bondade, eu preciso renunciar um pouco do meu ego para poder olhar para o lado, para poder enxergar o outro. E enxergar o outro como sendo o outro, e não como sendo um pedaço meu, que deve me servir, que deve me atender, ou que deve refletir o espelho meu. Veja que eu estou falando de temas aqui que são psicológicos, embora fiz uma correlação aqui com o cristianismo, com a obra Paulo Estevão e assim por diante. Quando eu leio a obra Paulo Estevão, eu fico impressionado com o espírito de cooperação, porque a princípio você vê Saulo, individualista, aferrado a si mesmo, mais tarde se converte ao cristianismo, mas aquele mesmo temperamento, viaja, faz palestra, transmitindo, né, o cristianismo, levando o cristianismo para todo mundo. Eu fiquei emocionado com aquela história, com aquela saga, mas a história é muito mais profunda do que isso. Muito mais profunda. Quando a gente lê com calma, a gente vê que o tempo todo ele não pensava só na sua tarefa, no sentido de, não, eu vou me iluminar e vou fazer minha parte, o que já é nobre, porque ele estava divulgando a mensagem cristã, ele estava levando adiante, mas ele era um visionário, ele não pensava só nisso, ele pensava no coletivo, ele pensava no espírito de cooperação. Então ele viajava, ele pensava, por exemplo, como é que as igrejas vão se manter. Então ele fez uma forma de arrecadar dinheiro ao longo das viagens e manter as igrejas. Olha que coisa. Ele era um visionário para a sua época. Ele chega na igreja cristã primitiva, tá Simão Pedro lá, ele diz, muito bom, tudo isso é muito bom. A igreja de Jerusalém, né, a casa do caminho, os trabalhos sociais, o atendimento a doentes, né, as camas, os leitos, né, a ajuda que fazia os enfermos, que fazia ali os enfermos, né. E ele diz, muito bem, tudo isso é muito bom, mas se a gente ficar preso só a isso, aos enfermos aqui, o cristianismo morre. E doente a gente vai ter sempre. Mas se a gente ficar apenas cuidando de doente e não ampliar a mensagem de Jesus, e aí? É necessário cuidar dos doentes, sim, mas é necessário também levar a luz do evangelho para os doentes da alma. É necessário levar também o tesouro do evangelho, para que quando eu não esteja mais aqui, quando os outros não estejam mais aqui, o evangelho continue brilhando. Olha o espírito de cooperação. Embora a tarefa dele era muito individual, ou seja, era muito isolada, né, em alguns momentos ele viveu a atuação dele sozinho, né, sem inclusive companheiros. Em alguns momentos ele foi a locais e viajou, às vezes sem companhia, sem colaboração. Mas o tempo todo ele estava em espírito de cooperação. O tempo todo, né, porque às vezes até na tarefa espiritual, até na tarefa espírita, a gente, não, eu quero fazer a caridade, mas do meu modo. E eu quero que os outros obedeçam ao meu modo de ser. E se o outro dá outra opinião, colabora, a gente não aceita. A gente não sabe se relacionar, a gente não sabe cooperar em conjunto, a gente não sabe somar contribuições. Né? Então, até na área da caridade, eu faço o seminário, mas se for do meu modo aqui. Mas se for para fazer o seminário do modo do outro, eu não aceito. Né? Eu faço a caridade aqui na minha tarefa. Porque eu tenho esse trabalho aqui de distribuição de alimentos, sei lá, algum trabalho social. Mas se for para visitar o trabalho social dos outros e colaborar com o trabalho social dos outros, aí eu não faço. Eu faço palestra no meu centro. Ou eu faço palestra na casa que eu frequento, porque ali a prática doutrinária, a reunião doutrinária e a condução é que me agrada. Mas eu não faço doutrinária no outro centro, porque a forma de conduzir é diferente, eu não gosto. Porque na minha doutrinária eu falo, sei lá, 1 hora, e no outro é 50 minutos. Veja que coisa. Então, que espírito de cooperação é esse? Né? Que espírito de cooperação é esse? Embora fazendo a caridade, embora atuando no trabalho espiritual. Quando a gente olha, por exemplo, para a trajetória do apóstolo Paulo, em alguns momentos ele peregrinou e ele agiu sozinho, né? Mas ele não agia pensando só em si mesmo. Né? Mesmo na tarefa do bem, a gente podia fazer o bem porque me faz bem, pronto. Mas ele agia sempre com espírito de cooperação.
a gente pode resumir dizendo que o espírito de cooperação é esse altruísmo mais elevado. Esse altruísmo mais elevado. Porque é fácil eu fazer o bem que me faz bem e eu me sinto realizado. Aí isso me dá prazer. Eu vou colaborar lá com a atividade lá social do centro, porque eu gosto, na verdade, daquela atividade ali, né? Porque eu adoro criança, porque eu beijo as crianças. As crianças me beijam também, me colocam no colo também, eu coloco elas no colo, eu beijo, eles me agarram, eles me chamam de tia, de tio, e eu fico tão satisfeito com isso. Eu estou fazendo bem, é claro que eu estou fazendo bem. E é um bem compensador, um bem prazeroso, mas daquela forma que eu faço. Mas há determinadas atitudes de cooperação que eu vou fazer que não vai ser tão prazerosas assim, mas que é o certo. Às vezes nós somos chamados a cooperar de uma forma que a gente não imaginaria. Às vezes se calando, às vezes cedendo, às vezes renunciando a um ponto de vista em prol de um coletivo. Às vezes eu penso de uma forma, eu posso até estar correto, mas a maioria pensa de outra forma e predomina. Por que eu tenho que predominar? Porque eu que tenho que... A minha visão tem... E aí, se não for da minha forma, eu saio do grupo. Eu não trabalho. Eu renuncio, eu vou embora. Por que tem que ser assim? Se realmente eu estou certo, por que eu não fico? Porque se eu estiver certo e eu ficar, e a maioria concordou com outra opinião, e eu acato porque a maioria concordou, eu tenho que respeitar a maioria, por que eu não permaneço no dever mesmo assim? Porque se eu estiver certo, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre corrige. E mais cedo ou mais tarde, os outros vão despertar e vão reconhecer que eu estava certo. Para que essa petulância de se não for do meu modo, não vai? Então, a cooperação envolve esses esquemas psicológicos. E o indivíduo que é cooperativo é um indivíduo leve, um indivíduo agradável, um indivíduo que a gente gosta de conviver, um indivíduo que dialoga, que fala, mas também que escuta o nosso ponto de vista, que a gente se sente à vontade com. Isso é psicologia espírita. Quem não se recorda do momento, e o livro todo fala dessa lei de cooperação. Tem um momento que ele, inclusive, rompe com intrigas, porque surgiu um cristão novo chamado Apolo, que começou a fazer também pregações. A gente não sabe se esse Apolo entrou numa intriga contra Paulo, falou mal de Paulo, porque também tem isso, né? Tem isso. Às vezes tem gente que, para querer se tornar famoso e aparecer, tem que criticar os outros, principalmente pessoas já famosas, já em evidência, para aparecer em cima disso, para falar mal, né? No meio espírita a gente tem isso. E aí, Apolo parece se destacar na comunidade cristã e aquela intriga começou a tomar conta. E aí Paulo teria respondido mais ou menos o seguinte. Aí fizeram-se discípulos, né? Discípulos de Paulo e discípulos de Apolo, né? E aí tem uma epístola, se não me engano, dos Coríntios, que Paulo escreve algo para a comunidade bastante emblemático, que ele vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: não vou entrar nessa polêmica não, eu sou trabalhador, Apolo está trabalhando também, eu trabalhei, estou trabalhando, um dia eu vou desaparecer, Apolo é mais novo, está chegando aí, que ele também colabora e tudo, mas ambos também vamos desaparecer e Deus é que vai dar o crescimento, a obra continua em crescimento, né? Em consonância com a lei divina, né? Há uma tradição, inclusive, que especula que esse Apolo é o Apolônio Deciano, um grande cristão primitivo do início da era cristã, né? Antes aí, um pouquinho aí no primeiro século, né? E eu termino as minhas considerações citando o trecho final do capítulo que estamos estudando, que Emmanuel diz assim: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Ou seja, quem ajuda é ajudado, quem colabora recebe também ajuda. Não nos enganemos, à medida que a gente ajuda, a gente vai gerando empatia, simpatia espiritual e também material nesse mundo, simpatia dos encarnados, mas também simpatia dos desencarnados, que se aglomeram conosco, que fazem uma couraça da caridade, como dizia Paulo, que nos imuniza, que nos defende, que amplia a nossa cobertura espiritual, que gera uma proteção maior do ponto de vista espiritual, à medida que a gente ajuda, mesmo sendo incompreendido, mesmo sendo maltratado, à medida que a gente ajuda, à medida que a gente produz no bem, a gente produz também um bem-estar interior, uma conexão com o mais alto e maiores defesas, porque é da lei. Quem vai ajudando, quem colabora, é também ajudado e é objeto de colaboração. Porque não nos esqueçamos, há uma lei no universo que é uma lei de cooperação. E sem cooperação não há amor.